conselheiro Gilberto Jales acaba de concluir a sua gestão à frente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. A atuação do TCRN vem evoluindo a cada ano e tem se tornado mais moderna, mais abrangente e mais atenta aos anseios da sociedade. Para fazer um balanço das ações do último biênio, já está aqui comigo no estúdio o conselheiro Gilberto Jales. Conselheiro, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Andréa. Estamos aqui, como você disse, para fazer esse balanço desses últimos 2 anos, dos desafios e conquistas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Doutor Jales, o senhor foi presidente do Tribunal de Contas em 2017, 2018, agora no último biênio, 2023, 2024. O que mudou de lá para cá, à frente do Tribunal de Contas, a sua percepção? Qual foi? Veja, Andréa, há basicamente 6 anos atrás, haviam desafios na nossa instituição, no Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, desafios que diziam respeito muito à adaptação do tribunal às novas normas de auditoria, às questões orçamentárias. Nós passamos naquela época uma crise muito grande, inclusive de repasse do Odécimo, questões que, de certa forma, foram desafios, mas o tribunal conseguiu vencer, sempre no alinhamento de um planejamento estratégico que estávamos seguindo. Eu acho que essa grande diferença diante de outras instituições, o fato do tribunal ter um alinhamento, um planejamento estratégico. Naquele momento a gente estava seguindo esse planejamento estratégico e continuamos. Nessa gestão atual, novos desafios e diferentes desafios. Né? Nós estamos vivendo o momento da inteligência artificial, nós estamos vivendo o início, nessa gestão foi o início também de um novo ciclo do nosso planejamento estratégico que vai até 2030, portanto, o Tribunal de Contas sabe aonde quer chegar em 2030, sabe quais são suas metas, sabe o que ele quer alcançar até lá. Obviamente que isso não é um processo estático, é um processo dinâmico, e esse dinamismo vem no sentido, por exemplo, de já incorporar elementos da inteligência artificial no dia a dia, numa reestruturação que nós passamos muito grande do aspecto mesmo estrutural da casa e do aspecto da atuação. Também um novo plano de cargo e salário para servidores, para dar mais estabilidade ao servidor, enfim. E outros desafios, como, por exemplo, nós conseguimos avançar com a Assembleia Legislativa na pactuação dos limites de despesa pessoal, enfim. São momentos diferentes, né? O próprio controle externo brasileiro vive momentos diferentes, um momento em que o olhar do controle externo, dos órgãos de controle, é muito mais para a eficiência, para a eficácia, para a entrega que a administração pública pode fazer à sociedade e um pouco menos para as formalidades, né? Durante muito tempo o controle externo via muito a formalidade do processo em si, mas o processo ele não é um fim em si mesmo. Sim. O processo, a política pública precisa dar resultado lá na ponta. E em vários aspectos, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, eu diria até que ousou, saiu muitas vezes, se não à frente, mas na vanguarda do controle externo brasileiro. Perfeito. E por falar em controle externo, né, pegando esses últimos 2 anos, esse último biênio que o senhor executou tantas tarefas, o que o senhor destacaria, digamos assim, lembrando da área de controle externo, o que foi muito importante? Veja, primeiro o alinhamento de uma série de instrumentos que foram agregados à nossa Secretaria de Controle Externo em termos de busca por modernização. Mas na atuação, né, uma vinculação, uma sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mostrando que aqueles objetivos eles trazem em si melhoria para o cidadão, para a cidadã. Não é só a questão ambiental, são várias questões sociais, questões realmente de cidadania. Nesse aspecto, o Tribunal de Contas poderia destacar aqui, por exemplo, uma auditoria que nós fizemos sobre violência de gênero,
que repercutiu, inclusive internacionalmente, essa auditoria. Nós tivemos a satisfação de ter uma auditora nossa, convidada pela OLACEFS, que é um organismo que vincula todos os órgãos de controle da América Latina e Caribe, para que ela fosse apresentar os resultados dessa auditoria em um evento em Santiago, no Chile. Uma auditoria que nós fizemos conjunta com outros tribunais de contas do Nordeste, notadamente Ceará, com Pernambuco, com Paraíba, Sergipe, na área de desertificação, na área do meio ambiente. Quando fala de meio ambiente no Brasil, vem logo à tona o bioma pantanal, o bioma amazônico, que são importantíssimos para o mundo todo, e o nosso bioma caatinga estava até então esquecido. E nós fizemos uma auditoria nessa área de desertificação. Essa auditoria eu mesmo tive a oportunidade de apresentá-la em um evento na Universidade de Salamanca e abrir os olhos, realmente, dos gestores, dos órgãos de controle internacionais sobre esse problema, que é um problema que não afeta somente o Brasil. Tivemos outras auditorias, como, por exemplo, a Operação Educação, né, que foi inédita. Foi uma operação, você imagine, André, o desafio de você ter todos os tribunais de contas do Brasil, durante 3 dias, saindo no mesmo horário, sobre o mesmo escopo de auditoria, e os auditores indo às escolas durante 3 dias distintos, em vários municípios do estado, e isso acontecendo ao mesmo tempo em todos os estados do Brasil, em vários municípios, e esse resultado vindo à tona, sendo entregue à sociedade no mesmo momento, né? Mostrando o problema, principalmente na estrutura das escolas, e isso teve uma grata satisfação ainda, porque muitos gestores, muitas escolas, mesmo aquelas que não foram visitadas, mesmo municípios que não foram visitados, atentaram para isso, e nós recebemos muito feedback de que muitos gestores municipais, gestores de educação, a partir dali começaram a cuidar melhor das suas escolas. Né? O impacto desse tipo de auditoria, que é coordenada, vários tribunais de contas atuam de forma simultânea, digamos assim, tem um impacto muito grande, principalmente quando a gente traz educação, por exemplo, né, para a pauta. E, por exemplo, nessa específica que o senhor comentou, que é a Operação Educação, 73% das salas de aulas visitadas no Rio Grande do Norte, né, daquele montante que foi pesquisado, foram declaradas inadequadas. Então, assim, quando a gente passa esse dado e o Tribunal de Contas se engaja nesse tipo de tema, e chega perto da população, né, doutor Jales, é muito importante, né? Isso é importantíssimo, porque o cidadão que põe o seu filho na escola, muitas vezes, ele não teve oportunidade de estudar, mas quer um futuro melhor para o seu filho. Então, quando ele coloca o filho dele na escola, ele está confiando, ele está entregando a vida, a educação, o conhecimento, né, o futuro do seu filho à instituição pública de ensino, confiando que ali ele vai ser muito bem tratado, ele vai ter a educação adequada. E cabe, obviamente, aos órgãos de controle se juntar nesse esforço grande para melhorar a educação, para que essa entrega de fato aconteça. Então, são muitos aspectos que o controle externo realmente atuou. Vou dar um dado aqui que é interessantíssimo. Os regimes próprios de previdência dos municípios, na sua grande maioria, vivem problemas de sustentabilidade econômica e financeira, né? O próprio regime do Estado vive esse problema de sustentabilidade econômica e financeira. A atuação do Tribunal de Contas, ela resultou só pela compensação previdenciária, em dados apurados agora, em quase 80 milhões de reais devolvidos aos regimes próprios. Em muitos deles, esse está sendo o recurso que está suportando o pagamento, por exemplo, de aposentados e pensionistas. Então, dado de entrega que o tribunal fez. E a gente poderia falar de outros resultados, a questão da tarifa de ônibus, a questão dos próprios regimes, dos repasses e os regimes próprios. Uma questão importantíssima que é
um sistema que nós temos, que esse sistema permite que o próprio gestor analise se não há, por exemplo, servidores com duplo, com triplo vínculo. Sim, muito importante isso. E evita desperdício. Quando nós começamos a atuar nessa área, nós chegamos a encontrar servidores públicos com 10 vínculos. Nossa. Isso é mais raro, mas é mais raro hoje porque sabe-se que o tribunal está atento diariamente a esse tipo de problema. Perfeito. Vamos um pouco para a área administrativa agora da sua gestão. O tribunal passou por uma grande reestruturação interna. Houve todo um trabalho e eu queria que o senhor comentasse sobre a importância disso e o que isso representou para a instituição continuar 2025, 2026, enfim, agora reestruturada. Como eu disse no início, nós estamos no início de um ciclo de um planejamento estratégico que vai até 2030. Então, o próximo presidente e o próximo, ele já tem o alinhamento geral da instituição, aonde a instituição quer chegar. Nós não vivemos, por exemplo, uma sucessão em que se apaga tudo que foi feito em 2 anos para começar tudo novo. Pelo contrário, é a sucessão sempre crescente. Eu costumo dizer, num linguajar mais popular, de que é o efeito catraca de bicicleta, ela só tem que rodar para frente, a gente só tem que avançar. Então, nesse aspecto, nós criamos um CGI, que é de gestão, né, institucional, um comitê de gestão institucional, onde todas as grandes decisões do tribunal eram discutidas, onde estava o secretário de controle externo, o secretário-geral, a consultora-geral, a secretária-chefe do gabinete e o planejamento estratégico, para que a gente discutisse as macro decisões do tribunal, exatamente para dar essa vinculação. A partir daí foi possível traçar uma necessidade que o tribunal já tinha, que era a necessidade de uma reestruturação para modernizar a sua atuação enquanto controle externo, mas também para modernizar-se administrativamente, para fazer as entregas, né? Então, essa estruturação, nós contamos muito com o apoio da Assembleia Legislativa, que aprovou integralmente o nosso projeto de lei, veio no sentido de modernizar. Vou dar um exemplo aqui. Nós criamos, nesse processo de reestruturação, até que, enfim, uma diretoria de engenharia, meio ambiente e saneamento. São temas de absoluta importância para a sociedade. Criamos uma diretoria de avaliação de políticas públicas sem onerar, só reestruturando. Nós tínhamos 6 diretorias de controle externo e 4 diretorias da área meio. Uma dessas veio para o controle interno e nós continuamos com o mesmo número de diretoria, só que repaginadas, com atribuições diferentes, atribuições mais modernas. Nós trouxemos hoje uma diretoria específica para contas de governo e gestão fiscal, que é um grande problema no Estado e nos municípios, e uma diretoria específica que vai ver as contas de gestão, as contratações públicas e continuando, como eu disse, com a diretoria de engenharia e saneamento, com a diretoria de avaliação de políticas públicas, uma diretoria específica de despesa com pessoal, que hoje representa 70%, 80% do orçamento de qualquer instituição hoje do Estado. A despesa maior é pessoal, e uma diretoria de atos pessoal, além de uma diretoria que vai fazer a ponte de monitorar as decisões do tribunal. Sim. Muitas vezes o tribunal tomava a decisão, recomendava para que o gestor tomasse uma determinada decisão, orientava a administração pública, mas não monitorava a eficiência disso, né? Outra diretoria também que foi criada com a reestruturação foi a gestão de pessoas, né? Ela foi formatada, hoje ela está robusta, ela tem vários programas como o Informa TCE, o Movimente-se, o Saúde é da nossa conta, enfim, isso veio agregar internamente os servidores também, né, doutor Jales? Isso, exatamente. Olha, era uma outra carência que a gente tinha, porque a gestão de pessoas ela era muito voltada única e exclusivamente para as questões burocráticas do servidor, que são importantes. O servidor público precisa ter a sua vida
funcional registrada. O serviço público é diferente da iniciativa privada, né? No serviço público, o gestor precisa de que todo ato, todo passo que ele dá, desde o ingresso até a sua aposentadoria, esteja registrado para a segurança do próprio servidor, né? Então, isso a gente já fazia, a folha de pessoal, o controle de ponto, justiça se faça, desde 2015, que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte tem ponto eletrônico e exige do servidor ponto eletrônico. Então, quando o tribunal cobra da administração pública um controle, é porque ele já faz esse controle internamente. Mas avançou nessa diretoria de gestão de pessoas, né, quando se agregou aí uma política de melhoria, de ver o próprio servidor, a própria dinâmica do servidor, a satisfação do servidor, a agregação, como o projeto é chamado, projeto agregado, do servidor, a sua vinculação, o seu sentimento de pertencimento à casa. Então, nós temos hoje saúde é da nossa conta, todos os servidores do tribunal passam por exames periódicos anualmente, obrigatoriamente eles estão lá nesse exame, mas vão já voluntariamente, porque sabem que isso é importante. Um programa que nós temos de desenvolvimento de esporte, o Movimentos, com isso tudo com custo baixíssimo, porque a gente faz convênios com universidades, faz convênio com instituições públicas também, que dispõem de estrutura, né? Esse programa também é muito interessante, um programa que a gente celebra o Dia do Servidor, que a gente busca dar ao servidor essa gratificação, esse, como eu disse, sentimento de pertencimento à casa. Então, isso melhorou muito a autoestima. Obviamente, nós vivemos também um processo de aposentadoria, muitos servidores se aposentaram, mas, mesmo assim, sob a garantia de uma remuneração digna, sob a garantia de ir para a aposentadoria, né, de desvincular-se do tribunal enquanto obrigação de dar o seu expediente dia a dia, já que fizeram jus durante sua vida toda ao direito à aposentadoria. No entanto, continua com vínculo ao tribunal, com vínculo ao sindicato, com vínculo às festividades que acontecem no tribunal, com vínculo ao seguro-saúde do tribunal, enfim, dando ao servidor realmente uma melhoria de vida. Isso garante ao servidor satisfação, garante a oportunidade dele entregar melhor o seu trabalho à instituição, e não a instituição em si, mas a sociedade potiguar. Doutor Jales, outra implementação muito importante na sua gestão foi justamente o plenário virtual. Trouxe uma agilidade fantástica nessa apreciação dos processos, no julgamento. Explica para a gente como é que é a acomodação, digamos assim, como é que ele funciona na prática, né? Porque eu acho que muita gente tem curiosidade. Nossa, eles estão julgando como? Virtualmente? Como é que isso funciona? Isso, é interessante, André. Esse é mais um passo no sentido da modernidade, né? Instituições como o Supremo Tribunal Federal e outros tribunais, inclusive tribunais de contas no Brasil, já vinham adotando. Na época da pandemia, se viu a necessidade de fazer os julgamentos virtuais, que era uma coisa diferente, cada um na sua casa, mas fazia aquele julgamento, era público e tal. Continua sendo. Nós fomos buscar, e eu digo que essa ferramenta do plenário virtual, nós fizemos toda desenvolvida com a prata da casa. Eu não digo a prata, eu digo o ouro da casa, que são os servidores da nossa TI, com os servidores da Secretaria das Sessões. O plenário virtual funciona da seguinte forma: nossas sessões, que eram 2 sessões do pleno semanais, passou a ter uma sessão do pleno quinzenalmente. Na outra semana, os processos, eles são depositados, os votos. Quem é advogado, quem milita nessa área, por exemplo, nos tribunais superiores, já tem, digamos, costume de trabalhar com isso. Então, nós depositamos os votos, cada conselheiro pauta normalmente, publica normalmente sua pauta, deposita os votos no plenário virtual e, ao longo da semana, isso dá oportunidade que esses votos sejam melhor analisados, sejam muito mais estudados por parte de quem está julgando. Esses votos ficam depositados lá.
cada conselheiro vai e ele vota acompanhando o relator, ou divergindo e pondo lá um voto divergente, pedindo vista se ele tiver necessidade. O advogado ou a parte pode pedir uma sustentação oral, o que ele faz por vídeo, coloca um vídeo, faz lá, todo mundo escuta, olha. E ao final da semana, na sexta-feira, ao meio-dia, encerra o processo de votação e são apurados os votos. Isso permite, por exemplo, que na semana passada, só para lhe dar um dado, nós tivemos no plenário virtual mais de 200 processos julgados em uma única sessão. Está dando uma celeridade muito grande, está dando muita qualidade ao voto. Obviamente está exigindo muito mais de todo mundo, das assessorias, dos gabinetes, dos conselheiros e também dos advogados que militam no tribunal, de forma que foi um grande avanço. E como eu lhe digo, sem contratação de empresa de TI, sem aqueles contratos onde a instituição fica presa à manutenção, tudo feito absolutamente com o pessoal da casa, assim como o outro projeto que é o Atena, que controla nossos processos de planejamento estratégico, né? Os nossos PDIs, cada diretoria do tribunal, dentro de 2 anos, ele estabelece uma meta. E a semana passada, nós reunimos todo mundo para cada um dizer até onde cumpriu ou não cumpriu a sua meta, né? O que é que vai ser renovado na próxima gestão, o que não vai. E, para nossa satisfação, em média, se cumpriu mais de 90% de todas as metas estabelecidas. E eu até confesso a você que quando estava estabelecida a meta de implantar o plenário virtual, eu temia que isso não se conseguisse fazer, porque era um processo muito longo, um processo que envolvia muito da TI, né, da tecnologia da informação. No entanto, nós fizemos em tempo recorde, está funcionando plenamente, e outros tribunais de contas do Brasil já estão vindo buscar também, assim como nós fomos estudar com outros colegas de outros estados, para implementar. Então, que bom, já está sendo referência, né? Já está sendo referência. Outro avanço significativo na área jurídica, doutor Jales, é em relação ao fortalecimento da defesa judicial do tribunal, troca de informações junto à Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, foi assinado, acredito eu, que um acordo de cooperação entre as instituições, e isso está dando também frutos, né? Bons resultados. Exatamente. A gente vinha buscando isso, e aí você começou a entrevista falando da outra gestão. Isso era meta ainda da outra gestão e a gente não conseguiu. O senhor pincelou de lá, trouxe, puxa. Avançar, mas trouxemos. E trouxemos por ser importante. Vou dar um dado aqui, o cidadã que nos escuta e nos vê, que, por exemplo, quando o tribunal tem uma decisão que multa um gestor e esse valor vai para o erário público, vai para o Estado ou vai para o município, ou um processo que gera ressarcimento, ou uma obrigação de fazer. Muitas vezes isso é um título executivo, esse título executivo vai para a Procuradoria-Geral do Estado ou para as Procuradorias Municipais executarem para fazer valer e aquele dinheiro retornar para o cofre público. No entanto, acaba que a comunicação entre a Procuradoria-Geral do Estado e o tribunal nem sempre é uma comunicação muito fácil. Os sistemas não se comunicavam, o sistema de TI, o processo ia, todas as instituições têm suas prioridades. No entanto, agora, nessa gestão, além do tribunal ter colaborado com o planejamento estratégico da PGE, que foi algo muito importante, não foi vinculado, mas uma coisa ajudou a outra, nós estabelecemos um portal de comunicação e automatizou essa comunicação. E, além disso, em processos que o tribunal era parte, quem faz a defesa judicial do Estado é a PGE, né? E em muitos processos o tribunal poderia colaborar com essa defesa. Nós temos a consultoria jurídica, que é referência para o Brasil, inclusive está sendo analisada pela Tricom, pelo IRB, pelo Colégio Nacional de Presidentes do Tribunal de Contas, como referência para a implantação em outros tribunais de contas do Brasil, a nossa consultoria jurídica, que dá esse substrato jurídico importante para a defesa desses processos
E em muitas ocasiões, aonde está em jogo as próprias prerrogativas de atuação do tribunal, os entendimentos, aonde o tribunal pode chegar, a consultoria jurídica tem, por lei, por reconhecimento dos tribunais superiores, esse poder essa atribuição, diria, de defesa de prerrogativas. Então foi um avanço muito grande nesse sentido, e aí a gente, com a PGE, a gente conseguiu fazer com que esse canal andasse. Como também com a PGJ, nós temos um excelente relacionamento com o Ministério Público Estadual. Um exemplo disso é o painel de festejos, né, que a doutora Elaine trouxe. Fantásticos o painel. Está lá para o cidadão ver quem foi o artista contratado, quanto custou. Nós não estamos lá entrando na seara administrativa, né, dizendo se o município deve ou não deve fazer carnaval, deve ou não deve fazer São João, não. Mas nós estamos dando possibilidade do cidadão e da cidadã saber quanto custou aquele show e quanto é aquele valor, e ainda mais de ser referência para novas contratações. Isso é perfeito. Ou seja, é muito bom num portal só você encontrar tudo isso junto, né? Outro destaque que eu poderia levantar aqui para o senhor comentar para a gente é o portal, na verdade, o Programa Nacional da Transparência Pública, que ele é realizado desde 2022, capitaneado pela Tricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e todos os tribunais estão envoltos com o programa. Ele é um contato direto, digamos assim, mais próximo com o jurisdicionado, no sentido ali de verificar se os portais da transparência de cada entidade está funcionando, e o tribunal faz toda uma sessão, uma solenidade de entrega dos certificados. Isso. Explica para a gente a importância disso, de ter esse levantamento, de fazer, digamos assim, essa fiscalização, que não deixa de ser também, mas assim, verificando, né, município a município, câmara a câmara, prefeitura, estado, ou seja, se realmente as informações estão acessíveis, né, à sociedade. Isso o tribunal vem fazendo e tem uma grande repercussão, né? Repercussão super positiva, André. Veja, a Tricom propôs esse programa, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte aderiu imediatamente, inclusive faço parte do comitê executivo a nível da Tricom desse Programa Nacional de Transparência Pública. Ele possibilita que todos os portais de transparência sejam avaliados da mesma forma, né, dentro de um contexto, sejam tribunais de portais de transparência a nível federal, a nível de estado, a nível de município, sejam de órgãos da justiça, sejam os próprios tribunais de contas, órgãos municipais, enfim. Esses portais da transparência, eles são, primeiramente, se avalia através do controle interno de cada instituição. Isso já tem um benefício agregado muito grande, que é o fortalecimento do controle interno da instituição, do controle interno do Estado, de cada município, de cada Câmara Municipal. O controle interno faz essa avaliação, depois o tribunal faz uma revalidação disso. Sim. Então busca primeiro aquilo que a lei obriga a estar no portal. Se o portal da transparência ele traz tudo que a lei obriga, que seria, digamos assim, um nível mínimo de referência, ele passa a ser habilitado com a possibilidade de trazer um selo. Porque até então, os tribunais de contas, e isso reflete, isso exemplifica muito essa mudança de postura, essa mudança de atuação. Até então, o Tribunal de Contas avaliava o portal, tinha uma incoerência, multava o gestor. Tinha uma incoerência, multava o gestor. O gestor saía, entrava outro. Não era um estímulo ideal, digamos assim, nenhum, né? Não existia o estímulo. Então, hoje a gente avalia. A partir dali, aquilo que tiver acessível ao cidadão, aí é feita uma hierarquia em que ele pode receber um selo prata, se ele atende a mais de 85%, atende todos os critérios básicos e chega a 85% dos critérios. Depois, se ele chega a 95%, ele recebe ouro, e se ele ultrapassar de 95%, ele recebe um selo diamante. Isso é tão interessante, tem dado tão bons resultados, que esse ano de 2024, mesmo o estado do Rio Grande do Sul não tendo entrado, em função, obviamente, da catástrofe que houve lá, foram quase 8 mil portais de transparência
que foram avaliados no Brasil, né? E aqui, especificamente no Rio Grande do Norte, para nossa satisfação, aumentou bastante o número de portais com selo prata, com selo ouro, com selo diamante, mostrando que estão no caminho certo e os gestores preocupados. Todo mundo, todo gestor, toda instituição quer estar ali melhorar, bem na foto. Né? Então, registre-se, André, que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, mais uma vez, tem que dar o exemplo. Então, são 3 anos de PNTP, são 3 anos de selo diamante. E eu já ia falar sobre isso, porque nós somos selo diamante, para dar o exemplo, não é isso, conselheiro? E somos também, temos o título de Tribunal Mais Econômico do Brasil. E aí eu lhe pergunto para encerrar, sendo selo diamante, tendo o título de Tribunal de Contas Mais Econômico do Brasil, o Tribunal TCRN se preocupa demais com a sustentabilidade. Eu queria que o senhor encerrasse falando um pouquinho sobre isso. Olha, a sustentabilidade é uma necessidade, não é um programa, não é uma moda, é uma necessidade. Então, não à toa, a nossa revista de encerramento da gestão tem o tema sustentabilidade, nós participamos do Comitê de Sustentabilidade do IRB, as nossas auditorias hoje visam a sustentabilidade dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e buscando realmente dar esse caráter. Isso precisa estar enraizado dentro de cada um, né? Seja na atuação do tribunal, seja no seu exemplo. Nós temos hoje um programa de sustentabilidade, o nosso programa de logística sustentável está sendo, para nossa satisfação também, premiado, recebemos um prêmio Nova RN essa semana já, está sendo referência para implantação em várias instituições. Enfim, acho que o Tribunal de Contas está no rumo certo, está no caminho certo e quero só encerrar dizendo que para os próximos anos, enfim, o Tribunal vai pôr o olho especialmente, com muito carinho, com muita dedicação na área da educação desse Estado. Perfeito. Doutor Jales, muito obrigada pela sua participação, por todas as informações da sua gestão, que a gente evoluiu bastante enquanto instituição. E a você que está nos acompanhando, obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Até lá.